o cristianismo está sendo excluído da arena pública. Os cristãos são cada vez menos tolerados. Queridos irmãos, está sendo montado um cenário mundial a fim de hostilizar a igreja, de perseguir ela. Pensando em termos do cristianismo, em termos globais, a situação não parece muito boa. Na Europa, o cristianismo está se extinguindo cada vez mais. A Europa está se tornando secularizada. O cristianismo está sendo excluído da arena pública. Os cristãos são cada vez menos tolerados. Eles podem ter a sua religião em casa, dentro dos seus templos, mas eles não podem mais se pronunciar publicamente em questões do governo, questões morais, questão de educação, questão de família, questões de bioética, questões relacionadas com a vida do povo em geral. O cristianismo é colocado, sempre visto como algo supersticioso, fanático, fundamentalista e ignorante. A Inglaterra especialmente está assim. A França nem se fala. Então, aos poucos, as igrejas estão se esvaziando na Europa. As igrejas estão sendo vendidas para virar boate, para virar museu, para virar loja, porque os templos não têm mais fiéis, aqueles templos antigos da época da Reforma Protestante, que cabiam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. No máximo tem 30, 40, 50 velhinhos lá, que não têm mais condições financeiras de sustentar os templos. Essa situação da Europa, que um dia foi o berço da Reforma Protestante, está cada vez pior a situação lá. Além disso, na Europa está crescendo uma religião extremamente perigosa, que é o islamismo. A diferença do cristianismo e do islamismo, uma das diferenças, é que o cristianismo, ele luta pela liberdade de consciência e de religião, para todos. Para todos. Mas o islamismo não vê diferença entre Estado e religião. Para ele, todo Estado tem que ser religioso. E só tem uma religião verdadeira, que é o Islã. E onde ele domina, as outras religiões são excluídas. Que é o que está acontecendo agora no Oriente Médio, onde o cristianismo está sendo extinto nos países muçulmanos, onde há grande perseguição, tortura e morte aos cristãos. Uma pesquisa do ano passado, a respeito das religiões perseguidas, identificou o cristianismo como sendo a religião mais perseguida do mundo. 200 milhões de cristãos estão sendo perseguidos hoje. Em alguns lugares, o cristianismo oficial está quase extinto por causa da perseguição ou a exclusão, repatriação de missionários e pregadores dentro dos seus limites. Coreia do Norte, alguns países da África, países muçulmanos, a perseguição é cada vez maior. Para não falar do enfraquecimento daquele que um dia já foi o grande país cristão do mundo, os Estados Unidos. A cada ano, a igreja diminui nos Estados Unidos. Vem diminuindo o número de cristãos, das pessoas que frequentam as igrejas nos Estados Unidos. Já foi o grande país cristão do mundo. E os cristãos que ainda restam, muitos deles, estão enfraquecidos pelo relativismo, pelo pluralismo, pela multiplicidade de religiões, multiculturalismo. Cada vez fica mais difícil se pregar a mensagem cristã e dizer essa é a verdade, porque os Estados Unidos, em nome de uma suposta democracia e liberdade para todos, ninguém tem o direito de dizer que está certo e que os outros estão errados. E o cristianismo é uma religião exclusivista. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você prega isso numa sociedade pluralista como é os Estados Unidos, isso vai ficando cada vez mais intolerável, inaceitável. E as igrejas vão achando um jeito de se acomodar a esse tipo de coisa. E aqui no Brasil não é muito melhor. O que cresce no Brasil hoje, segundo o IBGE, são as seitas neopentecostais, embora, é claro, as últimas estatísticas deram uma pequena queda nessas seitas que pregam a teologia da prosperidade, que pregam vitória financeira e tudo mais. Houve uma pequena queda, a Assembleia de Deus caiu, infelizmente as igrejas históricas como a presbiteriana diminuiu de número. Crescem as seitas do Brasil, um evangelho fraco, um evangelho diluído, que não tem poder. Os dias são maus, os dias são difíceis.
E vou dizer mais, esse texto, Apocalipse 13, talvez seja o texto mais atual para a igreja hoje. Talvez seja o texto mais atual e o que esteja sendo construído nesse exato momento. Queridos irmãos, está sendo montado um cenário mundial a fim de hostilizar a igreja, de perseguir ela. Esse capítulo supracitado em pauta aqui é o capítulo da vez, é o capítulo do momento. No tempo do anticristo, a igreja visível praticamente desaparecerá como organização, e tal como em outros tempos da história, em períodos de grande perseguição, ela passará a viver subterraneamente. Ela sobreviverá de forma oculta, escondida. Esse 13º capítulo é uma convocação aos santos para que se preparem para as perseguições, para a injustiça e para o martírio. Então você que está sentado aqui, que está me vendo, que leva a vida cristã na barriga, que só vem de vez em quando na igreja, se você não amarrar as calças, como diz o meu colega Fausto Gianecchini, jogador da seleção brasileira de basquete, você sucumbirá diante das adversidades, dos desafios que a igreja vai enfrentar. Esse capítulo é uma convocação para nos preparar, pois quando os aliados de Satanás subirem ao poder, o martírio se tornará algo comum àqueles que preservarem o seu testemunho de Jesus. Apocalipse 13 é um chamado pais para treinar os filhos para a perseguição. É um chamado maridos para treinar as esposas para a perseguição. É um chamado chefes de lares para treinarem a família. E se nós continuarmos, essa igreja brasileira gorda, sofisticada, moderna, mundana, nós não resistiremos, porque só esse aperitivo que nós estamos tendo aí, dessa coisinha light, que os novos governos e a grande mídia está promovendo, já abala crentes, quanto mais quando vir a grande perseguição. Preparem-se, pais, treine seus filhos, fale para os seus filhos, vocês podem ser mortos por Cristo, vocês podem ser separados das suas mães e nunca mais verem elas, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi com 14 anos na Babilônia, e lá deram testemunho, estavam prontos para ir para a fornalha e não negaram o Senhor, porque foram treinados por Pai a morrer por Yahvé e não negarem a fé. Não foram criados com minigames, celulares e Xbox e Playstations, foram criados nos joelhos, foram criados com o Pai dizendo não. Não foram mimados, não foram. Treine seus filhos para isso. Treine seus filhos para isso. Não dê tudo que eles querem. Diga que tem algo além dessa vida. Diga que a esperança deles está nos céus. Diga para eles que fé em Cristo não é escolinha kids. Fé em Cristo compreende morte, perseguição, perda dos direitos. Vai ver o documentário do Richard Humbert, Torturados por Amor a Cristo. Leia esse livro mudou a minha vida, Torturados por Amor a Cristo, onde o filho de um cristão é pego, e ele tem que contar onde estão os outros cristãos, e onde está vindo o carregamento de Bíblias, que está entrando na cortina de ferro. Então eles amarram o filho com as mãos para cima, e com a arma apontada, o menino de 14 anos, e fala para o pai: diga onde está o endereço dos outros pastores e das Bíblias, senão eu mato o seu filho. E a hora que o pai vai contar, o filho amarrado diz: pai, não conte, eu prefiro morrer do que ter um pai covarde. Sabe o que acontece? O filho morre. Isso é treinar filhos. Não é chácara e McDonald's, não é essa cirandinha não, porque isso está para acontecer. O Estado já quer nossos filhos,
Você sabe disso. As escolas querem nossos filhos. Os professores já querem nossos filhos. Os pedófilos querem nossos filhos. O sistema quer nossos filhos. E se tiverem pais nacas em casa, eles vão levar. Se tiver essas mães que não sabem nada de Deus e de Bíblia, eles vão levar. Se você olhar os evangelhos e as cartas, nunca vi Jesus e Paulo falar que igreja é clínica da alma, igreja é a casa... Quando ele se refere à igreja, eles falam batalha, combate, soldado, guerra. Só usa termos militares para se referir à igreja. É isso que nós devemos pensar, somos soldados, estamos em franca batalha, em guerra pelas almas dos nossos filhos, guerra pelas nossas próprias almas, guerra contra as potestades do ar. Tem que viver em guerra, meu irmão. O Senhor não chamou nós para descansar em Sião, para chupar picolé em Sião, não. É para guerrear em Sião. Ensine seus filhos, ensine sua mulher. Quando sua mulher fica choramingando por causa de cartão de crédito para comprar um vestido de R$2.000, fale para ela, acorda mulher, sua alma está em jogo. Quando seus filhos ficam com coisinha fiada, ensine para eles. Quando o seu marido, que é um irresponsável, um omisso, um incompetente, abandonar a casa, chama ele num canto e diz assim, você vai servir nós ou não? Você vai dar sua vida por nós ou vai continuar aí nessa vida? É sério, igreja. Esse dia está chegando. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E continue assistindo.